Sejam bem-vindos a mais um podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Hoje nós vamos falar sobre o fim da lei é Cristo, interpretando a transição da lei para a graça. E para falar sobre esse assunto, ele já é da família, vocês já conhecem ele, nós vamos aprender mais sobre aquilo que Deus revela para ele. Ele é o criador do método judaico de interpretação do livro do Apocalipse, autor da ESTP, que é a Escola Superior de Teologia Prática, e autor de diversos livros. Eu vou ler alguns aqui para vocês. A Vida Após a Morte à Luz da Bíblia, As Três Chaves para se Interpretar a Bíblia, Catálogos de Símbolos, Figuras, Expressões e Ideias Equivalentes do Apocalipse. Ele também tem um canal. É o Antônio Lira, um nosso mestre, professor e pastor. Antônio Lira, seja bem-vindo mais uma vez. A casa é sua, né? Você já sabe. Amém. Glória a Deus. Bom demais, Débora, retornar, né? Mais Amém. Uma vez a esse podcast. Esse podcast tem sido um canal de bênção na vida Amém. de muitos. Esse espaço aqui é para falar de Deus, para falar da sua palavra, para edificar famílias, para trazer crescimento para os irmãos e elucidação de textos polêmicos, como o que nós vamos tratar hoje nesse podcast. É uma honra, um prazer estar aqui com você. E sempre que possível estaremos sim aqui falando da palavra de Deus, falando do reino, daquilo que nos move. Não é que é a nossa fé em Cristo. Amém, amém. Precisamos compartilhar da riqueza que é o reino de Deus. E se hoje nós temos a salvação, precisamos levar salvação para os perdidos. Amém. Amém. É por isso que esse podcast foi criado. Bom, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer, professor, é a seguinte. Em diversos trechos dos evangelhos, vemos referências à observância do sábado, né? A guarda do sábado. Por exemplo, Lucas 23, 5556 menciona que as mulheres que seguiram Jesus observaram o sábado, guardaram o sábado após sua crucificação. Além disso, em Lucas 4,16 é destacado que Jesus tinha o costume de ir às sinagogas aos sábados. Considerando essas passagens, surge a questão, professor, os cristãos devem guardar o sábado como parte da sua prática religiosa? Pronto, Eita, que glória pergunta. A Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, antes de a gente iniciar a resposta, né, a essa pergunta que você me fez, eu sei que a resposta vai ser um pouco longa, mas eu gostaria de dar uma fala aqui sobre a questão daqueles que guardam o sábado, né? Nós não estamos aqui com a proposta de trazer condenação à vida de ninguém. Amém. Nós não queremos isso, trazer nenhum tipo de condenação para aqueles que guardam. O que nós queremos aqui é realmente trazer uma exposição em cima da minha visão sobre essa questão da guarda do sábado, para dar respostas àquelas pessoas que não guardam. Porque muita gente não guarda o sábado e tem as suas razões para isso, as suas razões de crença. E o meu objetivo aqui é dar a essas pessoas, muitas vezes, argumento, para que elas possam responder àqueles que guardam, que muitas vezes perguntam por que você não guarda o sábado? E a pessoa não tem uma resposta para dar, porque não é um estudante das Escrituras e não sabe o que dizer numa hora dessa. Eu guardo, por que você não guarda? E diz, lá na lei está escrito para guardar, Jesus guardou o sábado, as mulheres que foram ao sepulcro guardaram o sábado. Aí Paulo, supostamente, né, guardava o sábado, então por que você não guarda? Então, muitas vezes, essas pessoas não têm uma resposta para dar. Um outro tipo de situação que acontece é, muitas vezes, a pessoa dentro de casa, né, ela frequenta até a mesma igreja, mas por opção, ela não guarda o sábado à risca, e muitas vezes são julgados pelos membros da família. Então, a minha fala aqui não é para atacar ninguém, mas simplesmente responder àqueles que nos pedirem a razão da nossa fé. Amém. E nós precisamos ter a resposta sobre o nosso sistema de crença, porque o homem é regido por ele, né? O homem vive por aquilo que acredita. E tem um texto aqui de Colossenses 2,16, onde Paulo ele vai falar, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ele usa sábados no plural, porque é mais de um sábado, né? Ou sábados, e ele fala, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, Paulo aqui escrevendo aos Colossenses, ele alertou eles que ninguém venha trazer julgamento sobre vocês. Certamente, alguém que guardava e observava essas coisas que eu citei aqui, comidas, festas da lua nova, sábados, estavam julgando os cristãos de Colossos por não guardarem. Trazendo peso. Trazendo peso sobre eles, julgando eles. Então, quando você faz e não julga ninguém,
beleza. Agora, quando você começa a julgar e querer questionar os outros, aí fica realmente muito difícil. Então, cada um é livre para seguir a Cristo da melhor forma possível, não é? Não é isso que vai tirar de nós a nossa salvação. Quem guarda o sábado ou quem não guarda, o mais importante é que tenhamos a fé em Cristo, entender que o céu foi dado para nós de graça, Amém. através do sacrifício dele. Amém. Então, todos nós cremos assim, estaremos juntos e não vai haver essa divisão de crenças. Acreditamos que mais é o que nos une do que aquilo que nos separa. É verdade. Mas eu vou dar aqui meu ponto de vista, se vocês permitirem, né? E a você, forma como eu vejo. falando aí dessa questão do peso, de achar que guarda ou não sábado, eu já pensei isso. Uma vez eu estava arrumando minha casa e era sábado. E veio, né? Porque algumas pessoas defendem que tem que guardar o sábado. Aí eu falei, meu Deus, será que eu estou em pecado porque eu não estou guardando o sábado? Ou seja, eu já me fiz essa pergunta, entendeu? Entendi. Sem o entendimento. Mas hoje nós vamos ter a luz do entendimento, amém? Amém. Isso. Pronto, os textos que você citou, né? Eles estão dentro dos evangelhos, né? E é importante dizer que os evangelhos não é a nova aliança em vigor. Eles fazem parte do cânon do Novo Testamento, mas os evangelhos 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, não são a nova aliança em vigor. A nova aliança, ela só começa a valer após a morte e ressurreição de Jesus, no final dos evangelhos. Então, textos ditos, que foram ditos, passagens que foram ditas, palavras, ensinamentos que foram ditos, é preciso observar algumas regras. E eu criei uma chave hermenêutica muito boa para ser usada, para que você possa discernir quando um texto dito nos evangelhos deve permanecer na nova aliança ou não. Então, eu vou dar essa chave até o final desse Coisa podcast, boa. né? E com certeza vai te servir demais. Amém, O que eu queria já começar, eu não gosto de começar em cima do assunto, eu sempre prefiro trazer uma boa introdução para que as pessoas possam se localizar na nossa proposta de ensino, né, Débora? Então, eu quero mostrar que algo novo estava vindo. O que Jesus veio trazer não era um remendo na lei, ou um apêndice da lei. Não. Eis que faço nova todas as coisas. Algo novo estava chegando e ele pronunciou isso muito bem em algumas passagens, como a gente vai ver em Mateus 9,14, do 14 ao 17, ele diz: vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós? Olha o julgamento, tá vendo? Por que jejuamos nós, os fariseus, muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Sempre o comparativo. Porque o que Jesus estava trazendo era algo novo. Os discípulos de Jesus se comportavam diferente dos discípulos dos fariseus. Se comportavam diferente dos discípulos de João. Porque eles estavam recebendo algo novo. Isso já era percebido. Olha só que interessante. Aí Jesus vai falar, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. E nesses dias hão de jejuar. Aí ele vai dizer algo importante. Ele fala, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derramam-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Jesus deu uma resposta aqui, sintetizando o que ele falou. Ele disse o seguinte, olha, o que eu estou trazendo é novo. E é preciso abandonar o velho para que você possa abraçar o que eu tenho. Se você não... É uma troca. Eu vou te dar o que eu tenho, mas você precisa abandonar o velho. Não tem como os dois coexistirem juntos. Perfeito. Tanto o odre vai se romper, quanto a veste velha vai se romper. Então, o que eu tenho é novo. Quer se fazer novo? Então, abandone o velho. A proposta de Jesus, desde o começo, sempre foi essa. Era uma pergunta sobre jejum, olha só. Porque os fariseus jejuam, os discípulos de João jejuam, e os seus não jejuam. Jesus falou, não, o que eu estou trazendo é novo. Você vai ter que abrir mão do velho. É o que ele começa a sinalizar para nós. Agora, Moisés deixou claro uma coisa na lei, lá no Pentateuco. Ele disse o seguinte, olha, vai haver mudança. E é preciso estar aberto para as mudanças. Isso está em Atos 3:22. Atos 3:22, Pedro está repetindo uma fala de Moisés que foi dita em Deuteronômio. Se eu não me engano, capítulo 18.
A fala de Moisés foi essa aqui, assim, ó. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Olha só. Ele diz: a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Preste atenção no que Moisés disse. Deus vai levantar um profeta semelhante a mim. Semelhante a mim em que sentido? Principalmente no sentido de legislar. Porque Moisés é conhecido como legislador. Aquele que trouxe os parâmetros iniciais da fé judaica, né? Foi Moisés que começou a trazer todos aqueles mandamentos para que o povo pudesse seguir. Então, Moisés alerta, esse profeta vai vir e é preciso ouvir ele. Ouvir no sentido aqui não é apenas ouvir, não, é se render. Não é apenas ouvir, é ouvir e obedecer e se render a isso que ele estava trazendo de novo. Então era necessário ouvir Jesus. E ele vai muito além. Ele diz, toda alma que não ouvir vai ser eliminada do povo. Ele está falando sobre salvação. Então, se não ouvisse Jesus, o que ia acontecer? Eles iam ficar fora da salvação. Alguém pergunta, o judeu que pratica a lei está salvo? Eu digo não. Por causa disso aqui e da argumentação de Paulo em Romanos 9, 10 e 11. No 11 ele diz que os ramos naturais que eram judeus foram cortados. Pela sua incredulidade foram cortados, porque não creram no profeta que iria trazer as mudanças que viriam. Então Jesus disse, o que eu estou trazendo é novo. Moisés afirmou que vocês precisam me ouvir, e se vocês não me ouvirem, não haverá salvação para vocês. A salvação na nova aliança é por meio de Cristo. Então, nada que você venha praticar da lei pode trazer salvação, porque o novo chegou. Porque se você vai tomar um remédio vencido, aquilo não vai trazer resultado para você, o remédio vencido, certo? Exato. O remédio está vencido. Agora, Jesus não é nem um remédio. Ele é a cura. Para tudo, né? E Deus sempre falando, né, por meio dos profetas. Está escrito, para eles na época também estava escrito, mas eles não creram. Não creram. Não creram. Não aceitaram o novo. Não aceitaram. Continuaram na lei. Pela sua incredulidade, eles foram cortados. Então, observe a anunciação nos evangelhos de mudanças que viriam. E se a gente for para Mateus capítulo 5, Jesus começou a legislar, como eu falei. Ele já, no seu ministério terreno, ele começou a fazer algumas mudanças. Ele já começou a dizer que as coisas iam mudar e ia mudar muito. Ele já começou a falar isso, né? Se a gente for em Mateus 5, 21, diz, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Aí ele diz, eu porém vos digo. Tá vendo ele mudando? Ele está mudando. Eu porém vos digo, todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Veja que no Antigo Testamento, na lei, era não matar. Mas dentro do coração da pessoa já estava morto, já tinha matado. E Jesus, na nova aliança, o desejo já é o pecado em si. Uau. Lá era o ato em si. Lá era o ato em si, o pecado, né? O ato em si. Na nova aliança, o desejo. Deus quer purificar tudo. Por dentro, por meu amigo. Dentro. Eita, por dentro. Jesus está fazendo uma sintonia fina, já ajustando algumas coisas em seu ministério terreno. Vamos prosseguir. No capítulo 5 de Mateus, versículo 27, ele diz, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Veja que na lei, o adultério era o ato em si. Na graça, o pensamento já é o adultério. Veja como que a sintonia é muito mais fina. Jesus já começou a fazer algumas alterações na lei, no seu ministério terreno, já mudando algumas coisas. Se a gente for para Mateus 5, 27, ele diz, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Não, isso aqui eu já repeti, né? Vamos agora para Mateus 5,38, ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face, volte-lhe também a outra. Ao que de mandar comigo tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Veja que na antiga aliança era o revide. O revide era válido, mas na nova aliança é o ceder. Eu não quero revidar.
Então, veja as mudanças que ele já estava fazendo na lei, no seu ministério terreno. Então, mudanças viriam. Agora, ele não pôde dizer tudo o que ele queria dizer enquanto estava nos evangelhos. Ele ia perder a sua plateia. Se ele fosse dizer tudo o que ia mudar, ele ia perder. Porque não é fácil, Débora, você abandonar 1.500 anos de tradição. Com certeza. O Brasil só tem 500 anos de descobrimento. Olha quantos costumes a gente tem. É difícil você abandonar. A mente já está cauterizada com tudo aquilo. Imagine religioso. Costume religioso, que trata de fé. São 1.500 anos de tradição. Havia todo um conjunto de tradições que aquilo tudo ia cair, desmoronar. Por exemplo, a centralidade do templo no culto. Só se podia cultuar no templo. Aquilo tudo ia terminar. Agora o templo somos nós. A mulher samaritana. Olha só aqui. Ele revelou isso até para uma mulher, uma pecadora, né? Naquela época, uma mulher samaritana, tinha 5 maridos, a mulher. Olha só, ele disse assim, aonde se deve adorar? Em Jerusalém? Ou no Monte Gerizim, aqui, em Samaria? Ele falou, não, nem lá e nem cá. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, nós seríamos o templo. Olha que mudança. Antigamente, para exercer o sacerdócio, tinha que ser da tribo de Levi. Só os da tribo de Levi poderiam exercer o sacerdócio. Hoje, todos nós somos sacerdotes. E outra, somos o sacerdócio real. Verdadeiro, né? A nação santa, o povo adquirido. Veja a quantidade de animais que eram sacrificados. Tudo isso terminou em um único sacrifício. Observe, então, que no Antiga Aliança o Espírito vinha só sobre, agora o Espírito está dentro. Então, observe que tantas coisas iriam mudar e se ele começasse a falar abertamente a quantidade de mudança que iria acontecer, certamente que ele ia perder a todos. A questão da circuncisão, não era mais necessário circuncidar. Os costumes judaicos iam ficar de lado. E agora você deveria abraçar o vinho novo que ele trouxe. E aí é preciso abandonar o velho. E ele vai avisar isso. Pouca gente percebe, mas ele vai avisar que haveriam mudanças. Quer ver? Lá em João 16:12, ele diz o seguinte: tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Observe. Vós não podeis suportar agora. Vocês não têm faixa etária para admitir o que eu vou dizer a vocês. Para absorver. A acessibilidade de Jesus. De Jesus. E entender. O nível que eles estavam. Ninguém vai falar de sexo para uma criança de 5, 6 anos, né? Isso. Então, não tem faixa etária para isso. Então, a mesma coisa os discípulos. Não estavam na faixa etária para receber aquilo que Jesus ia derramar posteriormente. E ele promete isso, ele diz: quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Está vendo? As mudanças que viriam, as coisas que hão de vir. Ele diz: ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, os fundamentos da fé cristã seriam lançados posteriormente, de Atos para frente. É por isso que os evangelhos não é a nova aliança em vigor. Eu não posso estabelecer... Tem algumas coisas que podemos deixar ficar na nova aliança, sim, porque foram repetidas de Atos para frente. Essa é uma condição interessante. Mas as palavras ditas nos evangelhos, nós precisamos olhar com muita cautela, porque mudanças viriam. Porque ali estava Jesus, o Filho de Deus, mas quem estava seguindo Jesus ainda estava entendendo, processando, o reino de Deus Jesus falava. E aí o Espírito Santo não estava. Eu sempre comparo Pedro antes e ele depois. O jeito como ele fala é diferente. É muito diferente. É muito diferente o discípulo com o Espírito Santo dentro. Então, é necessário, isso é um ponto importante que a gente tem que anotar, né, professor? Isso aqui é necessário levar em consideração na hora de fazer uma interpretação dos textos dos evangelhos. Por isso que a gente não pode pegar logo o que está aqui e tentar estabelecer como doutrina na nova aliança. É preciso olhar com cuidado, porque Jesus era um judeu vivendo debaixo da lei ainda. Ele ainda não tinha morrido aqui, não havia ressuscitado. Então, as coisas mudariam depois da sua morte e ressurreição.
Então, existem os fundamentos da fé cristã que foram estabelecidos pelos apóstolos, e a gente chama apóstolos fundacionais, são aqueles que colocaram os fundamentos, né? Existem os fundacionais, existem os apóstolos do Cordeiro, aqueles que andaram com Jesus, existem os apóstolos que são os fundacionais, aqueles que lançaram o fundamento, as doutrinas, como Tiago, como Pedro, como João, como Paulo, e existem os apóstolos não fundacionais, que são as outras classes, né? Os outros tipos de apóstolo. Então, os que lançaram o fundamento da fé, lançaram de Atos para frente. E é preciso, então, tomar cuidado. Então, vamos lá. É importante entendermos uma coisa. Hebreus 8,13 vai dizer assim, falando da nova aliança que iria vir, ele diz, quando ele diz nova aliança, torna antiquada, ele vai usar a expressão antiquada. Antiquada a primeira. Aí ele diz, ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Uau, que poderoso esse versículo. Está prestes a desaparecer. O problema é não deixar desaparecer. É querer trazer os elementos da lei novamente e querer fazer enxertos na graça. A aula de hoje é muito libertadora. Sim. Realmente, esse podcast aqui, ele vai ser um divisor de águas na vida de muitos. Amém. Eu venho com isso já tem algum tempo. Amém. Entrei em contato com você porque achei necessário chegar nesse momento e a gente gravar uma resposta a essa questão do sábado. Bom, os evangelhos, de fato, eles não são nova aliança. Quando começa a valer a nova aliança? Após a morte e ressurreição de Jesus. Para ser preciso, no texto, João 20. Aqui nasce a igreja, né? A igreja começa aqui. Em sua operacionalidade começa no Pentecostes, onde eles começam realmente a pregar, mas o sentido de ser igreja, de nascer de novo, a primeira vez que alguém nasce de novo é aqui. João 20, 19. Ele diz, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Uau! Glória a Deus! Que momento, hein? Glória a Deus! Aqui nasce a igreja. Eles eram discípulos de Jesus, andavam com Jesus, mas ainda não haviam nascido de novo. O novo nascimento só foi possível porque já havia sacrifício. Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, e agora ele aparece aos discípulos para ministrar sobre a vida deles o novo nascimento. Já tinha consumado, né, já tinha consumado. Pronto. Aqui eles nascem de novo, aqui a igreja nasce. Daqui para frente, nós temos que observar agora as mudanças que viriam. Porque as mudanças mesmo só viriam daqui para frente, após a experiência. Porque sem essa experiência aqui, eles poderiam questionar. Mas tendo o Espírito por dentro, dizendo, ele estava certo, olha o que ele falou, apontando. Porque o Espírito Santo é o nosso ajudador, né? Sim. Ele é o mestre que está dentro de nós, confirmando as verdades que a gente já ouviu. Então, eles começaram a fazer conexão com tudo aquilo que Jesus havia falado. E o Espírito Santo, então, começou a trazer novos elementos. Porque a revelação, ela vem em partes. Eu ouço um pouco aqui, um pouco ali, e assim, vai se juntando até que a revelação, ela chega por completo. Professor, e para eles estabelecerem, né, na igreja primitiva, só podia ser com o poder do Espírito Santo? Só podia. Não tinha como ser sem o Espírito Santo. Sim. Por isso que estamos na dispensação do Espírito. Jesus teve a fase ministerial dele, mas antes de ir, deixou o Espírito Santo, né? Estamos nessa dispensação. Glória a Deus. Pronto. Aí, como saber se uma doutrina dita nos evangelhos, como, por exemplo, e você leu que Jesus, ele descansou segundo o mandamento, guardava o sábado, como as mulheres que foram ao sepulcro, ali diz que elas descansaram segundo o mandamento, não é? Foram levar ali aromas para perfumar o corpo de Jesus e depois elas descansaram. Era sábado, elas descansaram segundo o mandamento. E aí se usa muito esses dois textos para mostrar que se deve guardar o sábado. Mas observe que isso foi dito antes da morte e ressurreição de Jesus. Então a primeira pergunta é, quando uma doutrina deve vigorar na nova aliança ou não? Embora os evangelhos, vou repetir, façam parte do cânon do Novo Testamento, mas a nova aliança não estava em vigor na maior parte deles. A nova aliança só começa a vigorar após a morte e ressurreição de Jesus.
Como saber se uma doutrina, então, ensinada nos evangelhos, como a doutrina do sábado, ela deve permanecer na nova aliança? Como saber? 2 perguntas, simples. A chave hermenêutica é essa. 2 perguntas. A primeira pergunta é: o que foi dito foi antes ou depois da morte e ressurreição de Jesus? Nesse caso, foi antes, né? Uhum. Foi antes. Foi antes, porque quando as mulheres foram ao sepulcro, Jesus era no sábado. Jesus ressuscitou no domingo. Isso, no domingo. Ainda era a antiga aliança em vigor. Então, a gente está olhando, observando que ainda a nova aliança não havia ainda vigorado. Então, a gente já acende uma luz vermelha. É verdade. Tá entendendo? Uhum, já acende uma luz vermelha. Foi dito antes. Olha só, presta atenção. A próxima pergunta vai ser preponderante. Ela vai sacramentar a questão. A próxima pergunta é a seguinte: o que foi dito nos evangelhos se tornou doutrina da igreja? Foi ensinado pelos apóstolos? Foi praticado por eles? Se não, pode esquecer. Uau. Simples demais. Se não se tornou doutrina, se eles não ensinaram isso a ninguém fazer isso, então você pode esquecer. Simples demais. Essa é a chave hermenêutica. Foi dada por Deus, graças a Deus, né? Uhum. Por isso. E você deve prestar atenção, então, nessas 2 perguntas. Primeira pergunta, para você decorar: foi dito antes ou depois da morte e ressurreição de Jesus? Foi dito antes. Então, uma grande luz deve se acender. Amarela, vamos botar aí. Está sacramentado como doutrina de Atos para frente? Foi ensinado pelos apóstolos? Eles praticaram isso? Se tornou usual da igreja? Se não, esquece. O livro de Atos é muito importante, né? Para a gente saber o que devemos praticar. Eu amo o livro de Atos. Ali ainda existe um processo de transição muito grande. Também, né? Porque eles ainda estavam se libertando desses 1.500 anos de tradição que eu falei, e não é fácil você se livrar. Pedro foi muito questionado por ter ido na casa de Cornélio. Em Atos 11, a liderança dos irmãos chegaram para ele e disseram: quer dizer que você entrou na casa de gentios e comeu com eles? Era muito forte mesmo. Então, assim, a gente está vendo ali que foi a fase do rompimento com o judaísmo, né? Uhum. Então, ali foi a fase do rompimento. Para a gente ser mais preciso, de Romanos para frente. Certo. Atos, ainda estou contando porque a nova aliança estava vigorando ainda. Mas, de Romanos para frente. Mas o livro de Atos demonstra muitos atos positivos. Por exemplo, no Concílio de Jerusalém, onde eles estavam realmente determinando o que deveria permanecer da lei ou não. E a luta era em cima de uma questão. Porque Paulo, quando chega lá com Barnabé, eles dizem, subiram alguns de Antioquia e queriam que os irmãos guardassem o sábado e observassem a lei de Moisés, se circuncidassem. E a fala era essa aqui: se vocês não se circuncidarem segundo a lei de Moisés, vocês não podem ser salvos. Então, Paulo e Barnabé tiveram não pequena discussão com eles. Quando diz não pequena, é porque o pau quebrou lá, né? No sentido de palavra com muito fervor. Não é? Então, eles subiram a Jerusalém em Atos 15, foi o primeiro concílio da história da igreja, Atos 15, onde ali o Pedro conta a experiência lá em Cornélio, que teve com Cornélio, que o Espírito Santo veio sobre eles. E ali, o Tiago, que era o líder principal da igreja de Jerusalém, ele dá o parecer. Quem dá a fala final é Tiago. Ele fala: nós não podemos colocar mais nenhum jugo sobre aqueles que se convertem, dos gentios. Nós vamos observar para eles de determinar que apenas pareceu, olha só o que ele vai dizer: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor nenhum encargo sobre aqueles que se convertem. Que interessante, né? Pareceu bem ao Espírito Santo, foi consultado o Espírito Santo, e a nós. Olha só, não colocar mais nenhum encargo sobre eles, apenas que se guardem da prostituição, do sangue e da carne de animais sufocados. Essas coisas farão bem se vocês se guardarem. Ele não falou sobre sábado, sobre guarda de sábado, se é tão importante. Deveria ter falado. Não é? Mas ele não falou sobre isso, mostrando que o parecer da igreja no tocante a questões de sábado não foi tocado. A questão de alimentação do sangue, porque a vida está no sangue, isso é algo que a gente deve observar. Foi uma decisão no concílio, não comer sangue. Então, observe que Tiago dá o parecer final. Essa questão, então, de rompimento do judaísmo, os cristãos se deixarem o judaísmo para trás, foi algo que foi custoso e demorou. E demorou bastante. Foi um processamento, né, na mente deles. Foi um processo doloroso. Por isso,
eu recomendo os irmãos que estão com essa questão da guarda do sábado aí, eles começarem a prestar atenção na carta de Gálatas. A carta de Gálatas é a carta da liberdade cristã. Eu tô nela agora. O Martinho Lutero chama ela de lembrei. minha Caterine. É mesmo? Porque em homenagem à esposa dele, Caterine Van Bora. Não é? É a carta da liberdade cristã, onde Paulo realmente ele traça ali uma defesa da nossa fé. Ele fundou as igrejas da Galácia na sua primeira viagem missionária. Ele saiu de Antioquia, desceu para Chipre, depois ele foi a Perge, depois ele subiu até Antioquia da Psídia, e ali na sinagoga ele prega, depois ele desce a Listra, depois Icônio e depois Derbe. Ele funda as igrejas da Galácia, que ficaram nessas 4 cidades. Antioquia da Psídia, Listra, Icônio e Derbe. E nessa região da Galácia, ele funda essas igrejas. Ali, Paulo colocou uma base firme de que a salvação era pela fé, apenas. E aí, quando ele saiu, mestres judaizantes, judeus que se convertiam ao cristianismo, estavam tentando inserir os costumes de Moisés na graça. Então, Paulo vai escrever a carta aos Gálatas, a única carta que ele não elogia os seus leitores. Todas as cartas, Paulo sempre vai falar alguma coisa boa das igrejas, até Corinto. Teve coisa boa, né? Uma igreja carnal, vamos dizer assim. Teve coisa boa, por exemplo, os dons, né? Eles eram muito usados nos dons, nenhum dom vos falta. Mas a igreja da Galácia não recebeu elogio. Paulo escreve realmente trazendo uma correção para a igreja. E essa carta inteira, ela foi escrita justamente por causa de costumes judaicos tentando ser inseridos na tradição cristã. Porque isso aí anula uma coisa muito séria, que é a cruz. A que cruz. É o sacrifício. Que é o meio para nós sermos salvos, né? Sim. Coloca a salvação por obras. E a salvação nunca pode ser por obras. Jamais, né? Jamais. Pronto. Então, o sábado é para ser guardado? E aí, professor? O sábado é para ser guardado? Diante do que eu falei, de Atos para frente, a segunda pergunta, a gente não vê ninguém guardando o sábado. E nem ensinando as pessoas a guardar o sábado. É verdade. Não se torna usual, não se torna uma doutrina ensinada pelos apóstolos. A gente não vê isso, muito pelo contrário. A gente vê o combate a isso. Um combate, e a gente vai ver isso aqui. Ah, mas alguém pode dizer, mas no livro de Atos, né? No livro de Atos, as pessoas... Paulo guardava o sábado. Alguém pode dizer isso, né? No livro de Atos, as pessoas guardam o sábado. Vamos ver se isso é verdade, se isso é verdadeiro. Atos 13, 14. Vamos ver se Paulo realmente guardava o sábado, né? Usa-se muito esse texto aqui para dizer, né? E Paulo guardava o sábado. Mas vamos ver aqui, nas passagens onde Paulo vai nas sinagogas pregar o evangelho. Eu quero que vocês prestem atenção no motivo do porquê Paulo está indo na sinagoga, e não por ele estar lá. Porque você pode estar no lugar e não concordando com todos os rituais que são guardados por aquele povo. Sim. Certo? Paulo estava na sinagoga, mas o objetivo dele estar ali era pregar o evangelho aos judeus. E isso fica bem claro no contexto. Atos 13, 14 diz, mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes, irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se, fazendo com a mão sinal de silêncio, disse, varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. E aqui ele vai começar a pregar. Ele vai começar a falar de Cristo. As pessoas usam isso para falar da guarda do sábado? Porque Paulo estava no sábado na sinagoga. É um dos textos, né? Aí diz, não, ele estava no sábado na sinagoga aqui, não. Ele estava indo lá pregar. Veja que ele não foi lá porque guardava o sábado. Todas as vezes, em todos os 3 textos que eu vou ler aqui, os 3, Paulo foi lá para pregar. Esse é um, né? Porque era comum nas sinagogas dar oportunidade para aqueles que vinham de fora. Inclusive a Assembleia de Deus adota muito essa questão da oportunidade. Isso é um costume que ficou, não é? Então o irmão está com oportunidade, deixar as pessoas falarem. Então Paulo estava lá, sabia que a oportunidade seria dada aos estrangeiros, então ele aproveitou disso para pregar a Cristo. Aí a gente vai ver em Atos 17 também. Olha só, Atos 17, 1, ele diz... Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume,
Aí o pessoal fala, tá vendo como Paulo guardava o sábado, segundo o seu costume? Aí não presta atenção, vírgula. Olha só, a vírgula aí, vírgula. Foi procurá-los. Olha, ele foi fazer o quê? Foi procurar alguém. E foi procurá-los. Quem? Os judeus. Os judeus. Veja que usa só essa parte, segundo o seu costume, como se ele tivesse ido para guardar o sábado. Mas veja, ele foi procurá-los. Para quê? E por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia a ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. O foco aqui é Cristo e não guardar o sábado. Pronto. Mas aí eles querem usar esse texto para mostrar que Paulo guardava o sábado. Os 2 textos aqui estão mostrando o objetivo de Paulo aí na sinagoga. Ele foi lá não porque guardava o sábado, porque era seu objetivo pregar aos judeus. O contexto dos 2 textos está mostrando isso, está bem evidenciado. Está bem claro para mim. No 18, versículo 4, também, ó. E todos os sábados discorria na sinagoga persuadindo. Objetivo, para guardar o sábado, não. Persuadindo tanto os judeus como gregos, quando Silas e Timóteo desceram da Judéia, da Macedônia, perdão, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. E é abundante o contexto me mostrando que a ida de Paulo à sinagoga tinha uma razão. Ele estava indo para pregar o evangelho aos judeus. Aqueles que já conheciam um pouco da lei, e ele, começando da lei, então, ele expunha o evangelho que ele havia recebido do próprio Jesus. Então, há um motivo de Paulo ir na sinagoga. Agora, uma outra pergunta aqui, eu acho que vai deixar muita gente desconcertada com essa pergunta que eu vou fazer. As igrejas, na época de Paulo, se reuniam nas sinagogas ou nas casas? Me diga, por favor. Eita. Isso faz toda a diferença. As igrejas, a igreja do Senhor Jesus se reunia nas sinagogas ou nas casas? Nas sinagogas não podia se reunir, porque os judeus perseguiram os cristãos. No início da igreja, a perseguição primeira, pode estudar qualquer livro de história da igreja, vai mostrar isso para você. A perseguição primeiro, Débora, veio por parte dos judeus, que perseguiam a seita do caminho. Sim, sim. A seita dos nazarenos. Olha só, então, eles não podiam ir na sinagoga porque era risco de vida. Com certeza. Então, observe, as igrejas se reuniam onde? Nas casas. Comiam pão de casa em casa. Observe. Então, se Paulo tivesse que guardar o sábado, aonde que ele tinha que estar? Nas casas. Não numa sinagoga correndo risco. Como ele já correu várias vezes. Observe, então, que quando a gente vai analisar as questões, as perguntas certas precisam ser feitas. As nossas interpretações precisam observar princípios. Professor, você pode só esclarecer esse ponto de o que de fato era guardar o sábado para o pessoal que era da lei. Da lei. Pronto, eles não faziam obra nenhuma no pôr do sol de sexta até o pôr do sol obra do nenhuma sábado. É o quê? Ficar sem fazer nada. Nada. Ficar sem fazer nada. E tudo que Paulo fez aqui foi trabalhar. Foi trabalhar. Ele estava trabalhando, né? Pronto, ele estava trabalhando. Porque eu achava que ainda guardar o sábado era fazer algo para Deus. Eles não faziam obra nenhuma, né? Eles podiam cultuar a Deus. Eles podiam estar buscando a Deus, né? Isso era permitido. Aliás, o sábado tinha esse objetivo. É fazer com que os homens buscassem a Deus. Sim. Certo? Então, aqui ele estava indo servir ao Senhor nesse dia de sábado. Entendi. Até porque o culto é um serviço, né? Tanto é que a palavra inglesa para culto é service. Porque é um serviço que prestamos para Deus. Mas existem igrejas que no sábado não pode ter culto. Existe? Não sei. Não sei se é o dia para buscar o Senhor, né? Eu acho que tem que ter. Porque eu queria só entender como é na prática. Naquela época, a prática era o quê? Era descansar. Fazer orações, não fazer obra nenhuma. Hoje em dia, normalmente, guardar o sábado significa o quê? Como seria? Eles vão para a igreja, eles vão para a igreja, eles vão cultuar, né? Sim, vão louvar a Deus, vão glorificar a Deus. Mas não pode fazer outra coisa. Não pode trabalhar nesse dia. Sim, entendi. Então, entendeu? Entendi. Então, a gente observa aqui esse ponto que é tão interessante, né? Sim. A igreja se reunia nas casas. Se fosse Paulo para guardar o sábado, tinha que ir guardar o sábado nas casas com os irmãos. O que ele estava fazendo na sinagoga? Outro ponto importante a salientar, e muita gente diz, não, mas isso não pode ser possível, porque Paulo, ele não foi comissionado a pregar para os judeus. Ele foi pregar para os judeus de teimoso, estava sofrendo à toa.
Tem muita gente que diz assim. Diz isso? Diz. As pessoas, para fugirem de um bom debate, da verdade... Mas está escrito. Elas buscam todo tipo de artifício. Agora a gente vai ver que no comissionamento de Paulo, quando foi falado acerca dele para Ananias, o seu comissionamento foi dito a quem ele deveria pregar. Inclusive, em Atos 26, ele repete isso aqui que eu vou ler. Ele disse, Atos 9, 15. Ele diz, mas o Senhor lhe disse para Paulo, vai, porque este é para mim, para Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, 1, reis, 2, bem como perante os filhos de Israel, 3. Então, pregar aos judeus era comissionamento de Paulo. Isso. Tanto é que ele termina a carta aos Romanos pregando aos judeus. O último capítulo de Romanos termina Paulo cumprindo bem a sua missão. A última aparição de Paulo é aquela onde ele estava na sua casa, que ele havia alugado, e ele chama os judeus e discorre sobre os profetas e a lei de manhã até a tarde. Alguns creram e outros não. Até o final, ele cumpriu bem o seu comissionamento, porque ele era apaixonado pelos judeus. E que trabalho difícil, hein? Ele dizia, eu desejaria ser anátema por amor dos meus compatriotas judeus. A eles pertence o culto, as alianças, as promessas. Uau. Deles descende o Cristo. Ele tinha um verdadeiro amor, sabe? E ele sabia que eles estavam cegos, porque um dia ele foi assim. Uma coisa é você ser algo errado durante muito tempo, depois se converter. E quando você vai pregar para aqueles que eram como você tem mais misericórdia. E muito mais amor por eles. Por isso, aquele que muito é perdoado, muito ama. Aquele que pouco é perdoado, pouco ama. Sim. Observa que havia um amor nesse homem muito grande por aquela comunidade. Com certeza. E ele não deixou de pregar. Nunca deixou de pregar a verdade. E o que Paulo passou não foi fácil. Não foi fácil, não foi fácil. Então, o sábado guardado por Paulo não pode ser defendido no livro de Atos, porque a gente vê que ele estava indo para pregar aos judeus. E para a gente encerrar essa questão, para falarmos sobre a questão se o crente fica ou não endemoniado, que ainda tem mais essa, né, para a gente trabalhar hoje, a gente se emociona porque tem lenço aqui, gente? A gente tem amor à palavra, né? E a gente vê a mesma coisa que o apóstolo estava vendo e sente a mesma coisa, né? O mesmo tipo de amor. Com certeza. Paulo nunca iria praticar aquilo que ele mesmo reprovava. Esse é um ponto que é crucial na nossa ministração aqui dessa tarde. Ele nunca iria praticar aquilo que ele reprovava. E isso ele vai falar em Colossenses 2,16. Foi o texto que eu li inicialmente, que diz, ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, no plural, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Vale muito a pena eu gastar um tempo aqui para explicar essa questão. Ele está escrevendo para a igreja de Colossos, e pelo jeito aqui, os irmãos de Colossos estavam sendo julgados por não guardar as festas, não observar os rituais de alimentação dos judeus, e principalmente sábados. E ele diz sábados no plural, Débora, porque é mais de um sábado que o judeu guardava. Havia o dia de sábado, que era o sexto dia para o sétimo dia, né? Para o sábado, na sexta-feira, no pôr do sol de sexta, eles não faziam obra nenhuma até o pôr do sol do sábado. Esse é o dia de sábado. Semanalmente, eles guardavam o dia de sábado. Semanalmente. E havia também o que a gente chama de ano sabático, que é outro tipo de sábado, onde o judeu tinha que plantar 6 anos e no 7º ano deveria deixar a terra descansar. A terra deveria produzir espontaneamente sem eles plantarem. Deus iria fazer um milagre, fazer com que a terra pudesse produzir espontaneamente e ele colher e viver daquilo ali. Isso hoje é reconhecido pela ciência, que a terra precisa descansar para recuperar os nutrientes. Isso é reconhecido pela ciência. Mas Deus não tinha o tempo de ensinar ciência para os judeus, eles aprenderem sobre tudo. Então, houveram leis que foram dadas assim. Deus, que era conhecedor de tudo, deu para eles essa lei. Então, tinha que plantar 6 dias, no 7º, deixar a terra descansar. E havia também 7 períodos de 7 descansos da terra. 7 anos sabáticos
dá 49 anos. 7 vezes 7, 49, né? Então, do 49º para o 50º ano, era o ano do jubileu, onde eles proclamavam libertação aos cativos, aqueles que haviam se endividado, as dívidas eram perdoadas, é como o SPC e Serasa, né? As dívidas eram perdoadas e eles poderiam, seguir com a vida deles. As propriedades eram devolvidas para que nenhum judeu empobrecesse. Então, havia esse costume na lei. Então, são 3 tipos de sábado. O sábado semanal, os 6 períodos de plantio para o 7º ano, que é o ano sabático, e 7 períodos de 7 ano sabático, que é o ano do jubileu. Então, são 3 sábados. Veja que ele fala sábados no plural, mostrando que ninguém deveria julgar o outro por não guardar isso. Já incluindo essa definição. Ok? E eu acho importante você entender o que Jesus falou em Mateus 12:8. Em Mateus 12:8 foi dito assim: porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. O que Jesus quis dizer com isso? O Filho do Homem é Senhor do sábado. Os teólogos, eles entendem, Débora, que a história do homem na Terra tem 6.000 anos. E se refere aos 7 dias da criação. Tá entendendo? Então, para cada dia da criação, é 1.000 anos. Porque um dia para o Senhor é 1.000 anos. E 1.000 anos, um dia. Então, os 6 dias da criação são 6.000 anos de vida do homem na Terra. Então, acredita-se que de Adão até Abraão são 2.000 anos, de Abraão até Cristo mais 2.000 anos, e de Cristo até aqui mais 2.000 anos. Então, tem 6.000 anos de vida do homem na Terra. O 7º dia, onde o Senhor descansou, no 7º dia, seria o milênio. Seria o descanso onde nós iríamos viver nessa terra em 1.000 anos de justiça, paz e prosperidade sob o governo do Messias. Então, por isso, a dispensação do milênio é a dispensação onde Cristo é o governante. Por isso que ele disse aqui, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ele será Senhor no milênio. Que fala também, acho que é em Hebreus, entrar no descanso, né? Sim. É também referente a isso. Descanso das obras, o descanso da fé. Sim. O descanso da fé. Observe bem, então, que ele diz que o sábado e as outras coisas são sombra do que viria. Então, de fato, o sábado é uma sombra do milênio que virá. Tá entendendo? Que está vindo. Simboliza isso apenas. Para que a gente possa se lembrar que haverá um tempo onde Cristo vai governar a partir de Jerusalém. E ele vai reinar por 1.000 anos e nós vamos reinar com ele. Glória Amém. A Deus. No descanso. Entraremos no descanso. Entraremos no descanso. Amém. Agora, a carta citada de Paulo aos Gálatas, eu já dei aqui um pano de fundo. Paulo, então, ele vai se defender dos mestres judaizantes que não estavam apoiando o seu ministério apostólico. Estavam dizendo que ele não andou com Jesus, então ele não tinha tal autoridade para estar ensinando essas coisas e lançando os fundamentos da igreja. Então, ele vai elaborar uma defesa e ele vai dizer, olha só, pessoal, o negócio é o seguinte, eu não andei com Jesus, é verdade. Mas ele apareceu para mim. Mas ele apareceu para mim. Eu andei com ele no espírito, né? Tudo que eu recebi, eu não precisei receber de ninguém. Até porque ele vive. Eu recebi, ele vive. Ele vive. Eu recebi direto dele. É isso, a defesa dele vai se pautar nisso. O evangelho que eu prego é o evangelho que eu recebi direto dele. Tá bom? Direto dele. Imagina aí, Paulo, senta aí. Não teve nenhum recado. Paulo, senta aí que vamos falar sobre a justificação pela fé. Imagina aí. Escreve aí. E aí, Paulo já pensou. Então, assim, as doutrinas que ele recebeu, a profundidade, a doutrina do arrebatamento, por exemplo, ele recebeu de Jesus. Ele fala ali, eu recebi por palavra do Senhor isto. Aí ele começa a falar do arrebatamento. A ceia do Senhor, ele falou, eu recebi do Senhor que também vos entreguei. A maneira de se conduzir na ceia. Foi Jesus que falou para ele. Imagina que bênção. Que responsabilidade e que amor Paulo tinha por Cristo. Porque só alguém que amava a Cristo dessa forma morreria por ele, sofreria por ele. E faria tudo isso, né? Porque a gente não tem noção do que Paulo passou. Quando ele foi apedrejado em Listra, e ele se levanta e entra na cidade que ele acabou de ser apedrejado de novo. Você tem noção disso? Paulo amava o evangelho.
Aqui em Gálatas, então, ele vai falar um pouco dessa experiência, né? Ele diz, com efeito, antes de chegarem alguns, da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio apartar-se temendo os da circuncisão. Quando a Bíblia fala os da circuncisão, está se referindo àqueles que guardavam os costumes judaicos. Tá entendendo? Uhum. Querendo inserir na graça os costumes judaicos, né? Uhum. Aí continua, e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Aí ele diz, quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, que é Pedro, na presença de todos, se sendo tu judeu, vive como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. Eu quero que você preste atenção na expressão, o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Amém. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Agora ele vai dizer, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Então, não há justiça na lei. Não há. Ser justificado é se tornar justo. Até porque a lei veio mostrar o pecado do homem, né? Veio, a lei é essa daqui. Mas aí o que a lei fez? Mostrou que nós não conseguíamos cumpri-la. Sim. Quem veio cumprir? Jesus. Jesus veio cumprir a lei, ele é o cumprimento da lei. Ela só veio revelar o pecado, Débora. Veio revelar o pecado. Ela, por exemplo, ela consegue... É mais ou menos como o espelho, né? Você na frente do espelho, o espelho... Se você tiver uma mancha de graxa na testa, o espelho vai dizer assim, ei, você está com a mancha de graxa na testa. Boa comparação. Você vai quebrar o espelho por causa disso? O espelho só está dizendo a verdade a você. Não, A lei só dizia a verdade. Você não tem condição de ser justo. Agora você pode parar de se olhar no espelho e olhar para Cristo. Né? Começar a olhar para a graça, para Cristo. Boa comparação. Gostei também. Boa comparação. Glória a Deus. Então, o espelho te ajuda a remover a mancha? Não. Ele só mostra o que está. A lei só veio apontar o pecado. A lei, na verdade, é uma linha reta. Ela é boa. Uhum. Agora, ela só mostrou o quão tortos nós estávamos. É como a gente tem uma lei que vai mostrar como o Natal, a nossa cidade, pode ser perfeita. Né? Então, se fizer isso, mas não consegue, por causa do pecado. Sim. O homem debaixo do pecado, como você falou, não tem condições de satisfazer os desejos da lei. Isso. Então, Cristo veio sem pecado, ele fez, não é, a sua obra redentora, cumpriu tudo que estava escrito acerca dele, e nós fomos crucificados junto com ele, satisfazendo as exigências da lei. Por isso que eu estou morto, a lei não tem o direito de me cobrar nada. Porque eu morri para a lei, como Paulo falou. Eu morri para a lei quando eu mergulhei no corpo de Cristo. Porque o batismo nada mais é do que quando eu morro para o mundo e ressurjo para uma nova vida. Eu morri para o mundo por quê? Porque quando Cristo morreu, eu morri com ele. Uau. Então eu sou um defunto para a lei, né? Eu estava pensando isso esses dias. Meu Deus, eu já morri para o mundo. Já estou morta para cá. Pronto. Porque eu vivo para Cristo. Minha vida está nele. Não é assim? É assim. É poderoso isso. É poderoso. A lei não tem o direito de me cobrar mais nada. Mais nada. Então ele está dizendo aqui que ninguém será justificado por obras da lei. Ninguém. Então não adianta você tentar trazer os elementos da lei para tentar inserir na graça. Nada que a gente fizer, professor, vai superar o que Cristo fez. É Nada. através dele. Agora, isso também não significa dizer que por causa da graça eu vou viver de qualquer maneira. Não. É por causa da graça é que eu vou frutificar o que a graça me deu. Pronto. Pode ser assim. Tá certa a minha definição. Tá certo. Tá certíssimo. Amém. Porque a nossa frutificação que eu dou no reino de Deus não é para ser salvo. Porque isso, salvo eu já fui. A salvação salvo. Cristo já me deu. A minha frutificação no reino de Deus está atrelado ao fruto que eu dou por ter nascido de novo. Isso. Veja então que as boas obras, as obras que eu faço, ela é o fruto, ela não é a raiz da minha salvação. A raiz da minha salvação é Cristo. Isso. Tá entendendo? E eu só faço porque eu estou em Cristo. Eu só faço porque eu estou em Cristo, senão não seria possível. Exatamente. Então, eu não me santifico para ser salvo. Eu me santifico porque sou salvo. É diferente. É diferente. A minha santificação é fruto de um coração arrependido que nasceu de novo. Então, eu não consigo viver na prática do pecado, porque eu nasci de novo. E aí, eu nasci de Deus, por isso né? que tantas pessoas, elas também não conseguem alcançar
a vida que Deus quer pra gente, porque elas ficam tentando pelos esforços dela. Não vai conseguir nunca. Olha, o caminho é Jesus. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, se não for por Cristo, não vai vencer o pecado. Nunca. Você precisa descansar na obra de Cristo. Na obra. Foi onde Martinho Lutero, né, que era um monge, e ele, antes de encontrar a Cristo de verdade, ele procurava. Para ele, Deus era um homem cruel, um ser cruel, que via exigindo dele uma santificação que ele jamais poderia corresponder. Para ele, Deus era mau, porque ele não conseguia se livrar do pecado, estava sempre diante dele, e aquilo o atormentava. E essa busca, né, por agradar a Deus era tão grande, e ele sem conseguir, que ele ficava, às vezes, dias jejuando, né? Às vezes encontrava ele quase morto dentro do quarto, ele querendo buscar resposta para essas coisas, se autoflagelando, sabe, sofrendo por isso. Até que ele leu Romanos 1,17. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, porque o justo viverá da fé. Quando ele descobriu isso, foi como se os portões do céu, do paraíso, se abrissem para ele. E aquele peso todinho que ele sentia caiu, e tudo fez sentido para ele, porque ele descansou na obra de Cristo. Ninguém vai ser salvo por obras. Isso aqui não está escrito só aqui, não. Isso aqui está escrito por todo o Novo Testamento. Exato. Você não pode pensar um texto, pensar outro e tentar estabelecer. Você tem que olhar o todo. Estude a carta de Paulo aos Romanos, estude a carta de Paulo aos Gálatas, faça esses 2 deveres de casa e depois você manda um WhatsApp para mim, 84999001873 e marque todas as passagens que falam sobre justificação pela fé. Você vai ver dezenas de passagens. E eu amo falar da cruz. Então, eu amo muito as cartas de Paulo, porque ele sempre traz... Porque não tem como. Salvação, para você ser salvo, é olhar para Cristo. Porque é através dele que eu vou acessar o Pai. E esses dias, assim, eu orando em línguas, o Senhor tem me trazido a palavra Abba. Então, hoje, eu, Débora, você, Antônio, você que é salvo em Cristo, você pode dizer Abba. Você pode falar Pai. Paizinho. Paizinho, Pai. Bom dia, Pai. Você entende? É Deus agora sentado na mesa com você, como Cristo esteve com os discípulos. É proximidade. Comendo pão e peixe junto com eles. Essa intimidade. Então, como é que a lei vai me trazer isso, professor? Nunca. A lei nunca vai me trazer, a lei nunca vai me dar acesso a Deus. A lei só mostrava o pecado, era o espelho. Exatamente. Então, eu tenho podia dar Cristo. Então, o título desse podcast é sensacional, porque o fim da lei é Cristo. É Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, quando eu tenho esse entendimento, nossa, você ora, você fala com seu pai de um jeito que você entende o plano, você entende o quanto Ele te amou, e através do Filho dEle. Aquilo que eu pedi ao Pai, em nome de Jesus, eu tenho... dentro da sua vontade perfeita. Mas você consegue entender a proximidade, o que Cristo fez? Ele me tirou do poder das trevas, me tirou do peso da lei e me trouxe para o reino de Deus. É só alegria, né? Não, é só alegria. Então, se a gente entende isso, por isso que não tem evangelho se não falar de Cristo. E nem muito menos de se arrepender, né? Porque se alguém vive sob a lei, ela necessita de se arrepender, entender que isso não é as vestes que Deus fez para ela. Se arrependa. Não traz benefício nenhum. Arrependa-se. É inútil. É inútil. Paulo ele vai ser bem duro no que ele vai dizer depois aqui. Eu vou ler a palavra que ele vai trazer em cima disso, porque é muito duro o que ele vai dizer. Ele vai dizer, em Romanos 10:4, ele vai dizer, porque o fim da lei é Cristo. Olha só, o fim é fim, irmão. Fim no original é fim. Tem como você mudar essa palavra? Não. Fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Uau. Aí o pessoal fala assim, não, foi o fim só da lei cerimonial. Ele resumiu a lei em 2. Amar a Deus é o próximo. Ele falou, disso depende toda a lei e os profetas. E a gente está sem lei? Não. Nós estamos debaixo da lei de Cristo, que é a lei do amor. Aí, Gálatas 3:23... vai mostrar aqui o propósito da lei. Era isso que eu queria falar. E não é? Era isso que eu ia tá aqui já. Pode ler, professor. Olha só. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. E nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, Uau. a fim de que fôssemos justificados por fé.
Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Uau, Observe que interessante. Olha só, o aio aqui era um servo que tinha como obrigação levar a criança e entregar para o mestre na escola. Sim. Então ela pegava essa criança e levava essa criança, conduzia ao mestre. Ela obrigava a criança a estudar, ela corrigia, disciplinava a criança para que ela pudesse estudar e acertar. Então a lei, ela serviu de aio até que o descendente viesse, que é Cristo. Até que o mestre chegasse, até entregar na mão do mestre. Uau. Agora, uma vez que o mestre já chegou e nós fomos entregues na mão dele, você vai dar a mão de novo ao aio para voltar de novo? Não. É um retrocesso. Olha só. Inadequado. É inadequado, se torna ultrapassado e você voltar de novo a tomar um remédio, a tomar remédio vencido. Que não vai te trazer vida, porque de fato não tinha como te trazer vida. Você tendo a cura na tua mão e você vai tomar um remédio vencido. É retrocesso completo. É remendar. É remendar. A roupa velha com um pedaço de roupa nova. De roupa nova. Jesus é maravilhoso. Você se fazer odre velho e assim, o vinho novo nunca chega para você na proporção que Cristo quer dar. Você está vivendo as gotas do Evangelho, quando na verdade você poderia estar mergulhado no Evangelho, né? Recebendo muito mais de Deus. Você está sendo privado de receber muito mais de Deus. Exato. Professor, eu lembrei de um versículo que eu quero citar dentro desse assunto que a gente está falando, que é Gálatas 5, lá no 22. Todo mundo conhece, né? A maioria. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não há lei, porque o primeiro que ele colocou é amor, né? O amor puxa os demais. Se você está amando... O que Cristo quer nos dizer quando ele diz, contra estas coisas não há lei? Não há lei. A lei, ela não tem como ser maior que a lei do amor, né? Porque o amor nos purifica. Sim. Nos purifica. É o amor de Deus em nós. Sim. E esse amor, ele é poderoso para nos salvar. Ele não é o sentimento dela. Não é. Então, se o amor vive em mim, eu vou praticar o amor, mas porque o amor está em mim. Então, que lei vai existir contra o amor? Me diga aí. Me diga uma lei que é contra o amor. Eu já meditei nesse Permanecem os três, a fé, a esperança e o amor. E o amor. Desses três, o maior desse é o amor, ele fala em 1 Coríntios 3. E eu fico imaginando duas pessoas, uma com ódio, porque está vivendo lá na lei, e a outra que está em amor. Por que Deus chama a gente para não revidar? Porque o amor está em nós. É o que nós temos para oferecer. Uhum. E uma vez que eu ando em amor, o que aquela outra pessoa vai ter contra nós? O que tiveram contra Cristo? Nada, porque nele não havia pecado, só havia amor. Eu acho sensacional essa frase. Essa colocação dele. Contra estas coisas não há lei. Eu quero viver no amor. Eu no também. Amor de Deus. Para que eu possa ser... É o maior mandamento, né? É o maior mandamento. Aleluia. Então a gente vê que é um retrocesso você voltar de novo a dar as mãos ao aio. E ele diz assim mais, né? Ele diz, a fim de que fôssemos justificados por fé, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. A fé já chegou. Então a gente não precisa mais estar subordinados ao aio, que é a lei, né? Então nenhum preceito da lei, ele deve ser trazido de volta para a graça. Nenhum deles. Porque... Não sejamos como Pilatos, que ficou perguntando o que é a verdade para a própria verdade. Sim, a verdade estava diante dele, né? A verdade sou eu, rapaz, tu não está vendo não, não está reconhecendo não. Aí, para a gente finalizar essa questão do sábado, olha só Gálatas 4:8, ele diz, outrora, porém não conhecendo a Deus, servia a Deus que por natureza não são, mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos, olha o que ele vai chamar, aos rudimentos fracos e pobres. Estás voltando de novo aos rudimentos fracos e pobres, às quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Observe que ele fala sobre escravidão. Sim. Rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querei vos escravizar. Ele chama a quem está voltando de novo a voltar a ser escravo. É interessante que a palavra para mercado de escravo é agorizo.
agorizo. E quando Cristo nos transporta, né, da condição que vivíamos para a graça, ele é exagorizo. Ele nos tirou para fora do mercado de escravo. Uau, sensacional isso. Nos tirou para fora do mercado de escravo. Por isso que foi para a liberdade que Cristo ele nos chamou, nos libertou. Veja que voltar de novo aos princípios da lei é voltar de novo a ser escravo. Ele fala isso com tanta propriedade e ele está sendo duro nas suas palavras para trazer despertamento. Com certeza. Porque o que eu estou lendo aqui é Bíblia, irmãos. Eu não estou aqui lendo coisas que não estão nas Escrituras, não. E dentro de todo um contexto que você está acompanhando aqui e está vendo que tem lógica no que nós estamos falando aqui. Ele diz, olha, ele diz o seguinte: como estás voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Agora ele vai dizer que rudimentos fracos e pobres são esses. Guardai dias. Dias aqui é o sábado. Ó, aí ele diz, guardai meses. Todo mês tem festa da lua nova. Todo mês, a cada lua nova, o judeu comemorava. Depois, tempos. São as festas fixas de Israel. Festa do tabernáculo, festa das trombetas, a festa das semanas, né? Do Pentecostes. Essas festas aí eram anuais, que eles comemoravam, né? Todo ano. Aí depois ele diz, guardai anos, se referindo ao ano sabático e ao ano do jubileu. Uau. Observe então que ele chama isso tudo de rudimentos fracos e pobres, com o qual vocês estão querendo se escravizar de novo. É forte o que ele está falando forte. aqui. Receio de vós, que tenha eu trabalhado em vão para convosco. Tudo que eu falei, vocês não escutaram. Vocês jogaram fora tudo que eu falei. Aí ele faz uma pergunta para os Gálatas. Vem cá, me responda uma coisa. Vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha que pergunta que ele fez. Ele falou, vem cá, quando você estava cumprindo a lei aí... É tipo assim, quem foi que te deu? Pronto, vocês tinham o Espírito Santo dentro de vocês? Ou sobre vocês? Dentro e sobre? Claro, a resposta implícita na pergunta é não, né? Era a carne, eu acho, né? Puxando eles para a escravidão. De novo. Então, Paulo jamais ia praticar aquilo que ele mesmo condenou. Então, por essas falas aqui que eu dei, dá para perceber que em suas cartas não há apoio, muito pelo contrário, há fala contra guardar dias. Há fala quanto guardar sábados. Há fala contra guardar preceitos da lei. E não adianta tentar dizer que o sábado não está aqui, porque está explícito, muito explícito no texto. Então, claro. Nós estamos observando então que a chave de transição, ela faz duas perguntas. A doutrina ensinada nos evangelhos foi ensinada antes ou depois da morte e ressurreição de Jesus? Se foi antes, uma luz amarela se acende. E a outra pergunta, a doutrina ensinada nos evangelhos, ela foi ensinada pelos apóstolos, foi praticada pelos apóstolos, se tornou usual da igreja? Aí, se não, a luz vermelha se acendeu, está fora. Não devemos, então, guardar nenhum elemento da lei. Porque o fim da lei é Cristo, para a salvação e para a justiça de todo aquele que crê. E hoje somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. É muito melhor. É muito melhor. Não tem nem comparação, né? Eu sempre digo, eu rasguei minha agenda e vivo a de Deus agora, porque a minha, não, comparada com a de Deus, não vale não. Pronto. E agora, o crente fica endemoniado? E aí? Qual Vamos a possibilidade de possessão demoníaca em cristãos? O cristão pode ficar possesso? Deixa eu definir aqui. Existe uma diferença entre opressão e possessão, né? O cristão pode ficar opresso. Pode vir uma opressão na mente, na alma dele. A alma dele pode ser oprimida. Satanás pode vir na mente, de alguma forma, através de mentiras. Levar ele a um estado de desespero da alma. Tá entendendo? Levar ele a um estado, muitas vezes, de depressão, de loucura mesmo. O cara sair, não é? Da fuga da realidade. A opressão. Agora, o crente não pode ficar possesso. É a minha resposta. Por que o senhor está falando isso? Primeiro, vamos ler o texto nos evangelhos. Está lá em Mateus 12, 43, onde se usa esse texto para tentar dizer assim, fundamentar que o cristão fica endemoniado. Mateus 12, 43 diz, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia
varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Essa fala foi dita antes ou depois da morte e ressurreição de Jesus? Antes. Sim, antes. Estamos em Mateus 12. Jesus foi crucificado e ressuscitou no final do Evangelho de Mateus. Então foi dito antes. Uma luz amarela se acende. Agora, essa doutrina aqui se tornou usual dos apóstolos? Foi praticada pela igreja? Os discípulos ensinaram essa doutrina de Atos para frente? Não. Então ela está fora. Agora, está fora também por outras razões que eu vou dar aqui agora para vocês. Agora a gente vai esquentar isso aqui. Olha só. Antes de Jesus morrer e ressuscitar, o Espírito Santo poderia vir sobre profetas, reis e sacerdotes no Antigo Testamento. Né? Vinha sobre essas classes que eu falei aqui. Profetas, reis, sacerdotes. De vez em quando, num período da história, veio sobre os juízes. Não é? Então, não podia estar dentro de ninguém. Então, nesse caso aqui, quando alguém era liberto, Débora, o Espírito saía da pessoa, a casa ficava limpa, porque o Espírito foi embora, certo? Mas não tinha nenhum morador dentro. Por isso que a casa estava vazia. Por isso que a casa estava vazia. Hoje, quando a gente expulsa um demônio de alguém, a minha fala com a pessoa é a seguinte: olha só, saiu um espírito maligno de você e é preciso que você se precavenha. Coloque um morador aí dentro. Essa pessoa é o Espírito Santo. Você quer receber Jesus para o Espírito Santo habitar, te acompanhar para que esse espírito não volte? E a pessoa aceita Cristo. Então, em se tratando de crentes, alguém que aceitou a Jesus verdadeiramente, nasceu de novo, essa pessoa, o Espírito Santo está habitando dentro dela. Se o espírito maligno saiu dela e o Espírito Santo está habitando dentro, como que pode agora o demônio voltar e falar assim: Espírito Santo, saia que eu vou possuir essa pessoa aí? Você já pensou o maior se submeter ao menor? Ao caído? A Bíblia diz o seguinte, que aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não lhe toca. Imagine habitar dentro. Eu estou dando versículos, viu? Uma coisa é a narrativa. Outra coisa são os versículos. A Bíblia fala: maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Como que pode uma pessoa nascida de novo, o Espírito Santo habitando dentro, agora o demônio vai chegar e vai dizer: ei, sai daí que eu vou possuir essa pessoa? O menor mandando o maior sair? Isso não existe, irmãos. Na antiga aliança isso era possível, porque não tinha nenhum morador dentro. O demônio saía da pessoa e ali a casa ficava vazia mesmo. Aí agora, o que pode acontecer é essa opressão, no caso. Uma opressão. Pessoa recebeu Jesus, ela é um bebê espiritual, então pode, se não tiver o cuidado daquela pessoa se alimentar da palavra de Deus, né, buscar ao Senhor, se alimentar espiritualmente e crescer, pode acontecer de espíritos malignos vir oprimir, mas não possuir. Porque a possessão é espírito, alma e corpo possuído. A opressão é só na mente, na alma. E aí eu posso concluir que eu já estudei essas partes, o comportamento das pessoas possuídas na época que Jesus expeliu os demônios. Era degradante daquela forma. Sim. Não é? Sim. A gente pode concluir que o comportamento é aquele, não é? A gente já vê o comportamento de pessoas, né? Chuta banco da igreja, vira os olhos, Sim. começa a babar, faz a pessoa... E aí já é realmente a situação de possessão. Atingiu também o corpo, não é só uma opressão. Tomou o controle de tudo, de né? tudo. E aí você vê que uma pessoa que está opressa, ela fica só, tipo, resistindo, porque existe... É uma pressão, na verdade, na mente dela, com mentiras. Porque ela não renovou a mente, mas o Espírito Santo está lá. Digamos que desativado, a gente pode dizer assim. Ele está ali, mas ele não está sendo acionado. Acionado. Né? Pronto, ele não está sendo acionado. Entendi, perfeito. E ali, aquela pessoa, ela pode começar a meditar nas verdades da palavra e ser liberta das mentiras que Satanás a levou a pensar. Sim, entendi. Está entendendo? Porque o que liberta é a verdade. Agora, um ponto importante a salientar, Débora, eu já li livro de pessoas famosas, eu não vou citar aqui o nome por questões de ética, certo. Onde se dizia que o crente fica endemoniado, e lá nesse livro deu o exemplo de uma mulher que frequentava a igreja há 15 anos, e ela caiu endemoniada. Então, diante disso, se começou a ensinar nessa igreja que o crente fica endemoniado. Então, eu quero dar uma fala sobre essa questão. O que eu vou dizer aqui deve ser libertador para você. Nós não podemos transformar as nossas experiências pessoais em doutrina. Eu devo pegar as minhas experiências pessoais
e se submeter à palavra de Deus. Não é a palavra de Deus que se submete às minhas experiências pessoais. Porque alguém pode ter um sonho, uma revelação, e começar a dizer que Deus falou com ela, e essa revelação, ela ser completamente contra o que está escrito na palavra. Ser algo só da alma. Pronto. Ou pode ser algo demoníaco, porque espíritos malignos também levam as pessoas a seguirem falsas doutrinas. Satanás se disfarça de anjo de luz. Pronto, então esse negócio de que eu vi o quarto mandamento brilhando, o mandamento do sábado brilhando numa visão, e agora vou começar a ensinar para as pessoas guardarem um sábado, e aí, a partir daí, se esquece o que está escrito na palavra e se começa a seguir uma doutrina. Ou eu tenho uma visão e a partir dessa visão eu começo a estabelecer uma doutrina. As minhas experiências pessoais, elas não podem submeter a palavra de Deus a elas. Sim. Muito pelo contrário, eu submeto as minhas experiências pessoais à palavra de Deus. Eu não posso transformar as minhas experiências pessoais em doutrina. Isso eu não posso. Amém. Isso não está certo. Ou você se submete ao que está escrito, ou nós vamos nos perder. E é muito importante que você siga essa orientação, porque alguém pode dizer assim, mas eu já vi o crente. O fato de alguém frequentar uma igreja não significa que essa pessoa nasceu de novo. Tem muita gente que frequenta as igrejas, às vezes até há anos, mas jamais se rendeu verdadeiramente a Cristo. Porque o que evidencia o novo nascimento são os frutos, né? São os frutos. E é confessar com a boca e crer com o coração. E mudar de rota. E porque aí tem o processo de conversão, né? E mudar de rota. Eu entendo que se libertar é um processo na vida de muita gente. Digo libertar no sentido de deixar as coisas do mundo. Sim, isso é um processo, da mente, entendo. Né? Mas tem gente que nem pisou no primeiro degrau. Ainda nem se rendeu ao primeiro estágio. Frequenta até os cultos. Aí alguém que frequenta há muito tempo, não se rendeu a Cristo de verdade, não se entregou, não nasceu de novo. O que nós estamos falando aqui é crente nascido de novo. Veja bem, eu não estou falando quem frequenta a igreja não, viu, irmão? Nós estamos falando aqui, Débora, quem nasceu de novo. A pessoa que nasceu de novo e o Espírito está ali dentro, essa pessoa jamais fica endemoniada, jamais, nunca. Por que eu sei disso? Pelas Escrituras. O que me convence são as Escrituras, entende? Então, eu acredito que essa chave de transição, ela deve ser usada por todos nós, para qualquer texto nos evangelhos, para que a gente possa, então, saber como uma doutrina ensinada nos evangelhos, ela deve permanecer e não na nova aliança. Foi dito antes ou depois da morte de Jesus? Se foi dito antes, você precisa tomar cuidado. A segunda pergunta é determinante. Foi praticado pelos apóstolos? Foi ensinado por eles? Se tornou doutrina? Se tornou usual? Se não, esquece. A gente precisa ler a palavra de Deus, né? Realmente examinar. Examinar. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo que tem coisa para eu aprender. Então, a gente precisa se expor para conhecer a vontade de Deus nas nossas vidas. Senão a gente vai ficar fazendo coisas erradas, né? Levando peso, trazendo jugo, né? E entender a graça de Deus que é maravilhosa em nossas vidas. Amém. Amém, professor. Glória a Deus. Eu acho que ficamos por aqui, Ficamos né? por aqui. Ficamos por aqui. Esse podcast foi até rápido, né? Foi rápido esse podcast, porque as perguntas que eu coloquei aqui já foram todas respondidas. Amém. Glória a Deus. Amém, professor. Amém. Muito obrigada mais uma vez. Por nada. Viu? Uma alegria sempre poder receber de Deus através da sua vida aqui no podcast e trazer essa... Porque eu saio daqui com mais sede ainda. Sim, depois começam a vir as perguntas, né? Professor! Glória Amém. a Deus. Bom, gente, eu espero que vocês também tenham recebido de Deus através da vida do professor. E qualquer dúvida, nos comentários, ele deixou o número dele. Ele também tem um canal que tem bastante vídeos que você pode se debruçar e perguntar, que ele é aberto a isso. Isso é maravilhoso. Porque perguntar não é pecado, perguntar é o que? É sinal de sede, né? Sim. De conhecer e buscar a verdade. E o podcast Deus e Débora fica por aqui e até a próxima.